Oitava aula do curso de doutrina. Hoje nós vamos partir aqui do 7º e 8º artigos do Credo. E querem dizer estas palavras, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Estas palavras querem dizer que no fim do mundo, Jesus Cristo descerá visivelmente à terra para julgar todos os homens. O que fará Jesus Cristo nesse dia? Nesse dia, Jesus Cristo manifestará a todas as criaturas o bem e o mal que fizeram, e dará o prêmio aos bons e o castigo aos maus. Então, vamos entender um pouquinho esse juízo universal, o juízo final. Não sei se eu já falava na aula anterior um pouquinho dele, por que Deus quer fazer esse julgamento final, já que todos nós vamos ter o nosso julgamento particular logo depois da morte. Se já temos o nosso julgamento particular, o nosso juízo particular, e que vamos ter julgamento universal. Então vamos ter esse julgamento universal para que a justiça seja feita. A justiça total e completa de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, de todas as pessoas que viveram no mundo. E nós vemos pessoas que morrem sendo exaltadas, quando no fundo pessoas que elas não eram fiéis a Deus, elas não seguiam os caminhos de Deus, pelo contrário, elas conduziam para coisas ruins. E pelo próprio mundo estar afastado de Deus, esse mundo exaltava essa pessoa. Então, também haverá esses casos de pessoas que vão morrer sendo santas, mas foram condenadas, elas foram mártires, defendendo a fé, e, no entanto, não pareceu que foi um martírio a sua morte, porque quem o martirizou estava afastado de Deus e estava seguindo leis que não eram as leis de Deus. E essa pessoa, no fundo, foi injustiçada, né, perante Deus. Vamos imaginar, por exemplo, estou lembrando agora do Thomas More. Vamos pensar em tantos mártires. Né? Thomas More é um santo inglês. Ele viveu na época do rei Henrique VIII. E ele era um homem retíssimo, santo, um homem casado, com família, filhos, e muito inteligente, foi ministro, rei, era juiz, advogado, e o Henrique VIII ele quis que Thomas More desse seu aval para que ele casasse de novo, sendo que o casamento dele tinha sido válido diante da igreja. Por que ele queria casar de novo? Porque ele queria ter descendência, e ele não estava conseguindo. Então ele estava obcecado nisso. Ele era católico, escreveu inclusive um tratado, e mesmo assim, obcecado nisso, querendo descendência, ele vai acabar criando a religião anglicana. Só por isso, a igreja não deu o aval que ele queria. São Tomás More tinha um grande respeito, né? O Henrique VIII por ele também não deu aval. Então ele foi condenado à morte. Thomas More foi um mártir, só que os olhos ali da corte, não, né? Foi ao contrário do seu querer, né? A sua vontade. Isso é uma injustiça, né? Então Deus ele vai querer colocar tudo isso no lugar, acabar este mundo. Isso então vai haver esse juízo universal. Como se chama esse juízo? Esse juízo chama-se juízo universal. Quando se fará o juízo universal? O juízo universal será no fim do mundo. Quando será o fim do mundo? Na Terra ninguém sabe quando será. Ninguém sabe.
Antes do juízo universal, há outro juízo? Sim, antes do juízo universal, há o juízo particular para cada um, logo depois da morte. O que é o juízo particular? O juízo particular é o momento depois da morte em que Deus julgará todas as nossas obras realizadas na Terra. E o livro do Apocalipse diz que Deus ele tem livro para cada um de nós. É o livro da vida. De ele, como que, segundo o nosso entender, como se ele estivesse ali anotando todas as nossas ações, as boas e as ruins, ao longo de toda a nossa vida. E no juízo particular ele vai abrir esse livro, vai dizer para nós foi a nossa vida segundo ele, né? Segundo Deus, segundo os seus mandamentos, coisas que talvez nós pensássemos que fossem certas e não eram certas, coisas talvez o contrário, que pensávamos que estavam erradas, mas estavam certas. E vai mostrar em toda a nossa alma o que nós fizemos ao longo da nossa vida e nós veremos como Deus sabe tudo. Sabe tudo, sabe inclusive os nossos pensamentos, ele é o Deus, então ele tem um conhecimento total sobre cada um de nós. Então os santos, quando eles pensavam no juízo particular, eles nos animavam assim a termos uma vida reta, né? A buscar essa vida reta, buscarmos ser muito sinceros, e o juízo particular é a hora da verdade. Vemos como Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Mas também o Deus, Jesus, é Pai. Pai. Às vezes nós ficamos com medo falando do juízo particular, né? Nossa, meu Deus. Imagine como será esse encontro com Jesus, né? Mas nós vamos ver que Jesus é todo amor. Como ele valoriza e valorizou enormemente cada pequeno gesto de amor que temos aqui na Terra, cada ação de amor, de fidelidade próximo. Sim, isso tem. Os santos diziam que nós tínhamos que viver aqui na Terra para que esse encontro seja um grande abraço. Um grande abraço. Especial para estar com Deus e ver a Deus, começar ali a vida eterna, né? E para isso é importante que nós morramos com os sacramentos, para morrer na graça de Deus. Frente a unção dos enfermos, mais para frente esse sacramento. Pessoa que está assim à beira da morte, em perigo de morte, é importante que nós nos preocupemos em que ela receba a unção dos enfermos. E vendo um pouco essa barreira que às vezes as pessoas têm, puxa vida, vai dar unção, então vai ficar assustado, doente e tal. Não. A gente agradece que ele se reconcilie com Deus, ele agradece que ele esteja na graça de Deus, ele vai receber um grande auxílio para esses momentos, não são enfermos, é remédio para o corpo e para a alma. Muitas pessoas até, depois de receber a unção dos enfermos, começam a melhorar. Casos e casos assim, né, que Deus conceder mesmo essa graça, a unção. E nós também, que nós vivamos na graça de Deus. São José Maria ele dizia que nós vivamos cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. O último dia da nossa vida. Assim nós vamos estar sempre preparados para Deus nos chamar. Ser bons filhos, né? É isso, no fundo, é a vida de um cristão, é viver como um filho de Deus. Se nós vivemos como um filho de Deus,
qualquer coisa que façamos de errada, já pedimos perdão, já sabemos que Deus nos perdoa. Estamos sempre alegres, caminhando, serenos, e Deus, sua... Então, caminhar assim, né? Como fosse o último. Padre, perdão, tá falhando um pouquinho. De vocês falhando? também? Tá. Tá falhando um pouquinho? É. Aí eu já não consigo mais fazer nada aqui, porque eu tô só no celular. Ixi, mas tudo bem. Dá pra... Então aí é o sinal aí, que pode ser que... E tá bem baixo. Tá baixo também? Agora melhorou. Você podia falar mais perto do celular, isso que eu ia sugerir, que daí fica mais alto. Vou falar mais alto, então. Tá bom. Por favor. Então, para onde irá a alma depois do juízo particular? Depois do juízo particular, de acordo com o julgamento de Deus, a alma irá para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Essas três realidades, uma é temporal, que é o purgatório, e as outras duas definitivas. Quem é a alma que vai para o céu logo depois do juízo particular? A alma que vai para o céu logo depois do juízo particular é a alma que está livre de todo o pecado e não tem pena alguma que pagar. Então ele não tem nenhuma... aquilo que nós dizíamos, o dano, né, que o pecado causa na alma. Então ele conseguiu limpar toda a mancha de pecado na alma. Nós podemos aproveitar os momentos antes da morte, os momentos dolorosos, para oferecer expiação pelos nossos pecados. Sempre nós podemos oferecer toda a cruz em expiação pelos nossos pecados. E se Deus permitir ou queira que nós tenhamos dias, semanas, meses de maior dor, se caminhar para a morte, que seja uma grande ocasião oferecer expiação pelos nossos pecados, para que assim nós consigamos ir direto para o céu. Uma história escrita da irmã de São José Maria, que a gente chama carinhosamente de Tia Carmen. Ela viveu para ajudar São José Maria no Opus Dei. E não se casou, não quis se casar, e foi uma mulher muito boa mesmo, muito reta, e muito leal, muito fiel. E ela teve um câncer, e a levou à morte. E acho que durou uns 6 meses, mais ou menos, desde que foi diagnosticada até a sua morte. Não lembro agora com exatidão. Mas ela foi oferecendo tudo aquilo para Deus, para os seus pecados, a expiação dos seus pecados. E aí ela faleceu e São José Maria celebrou a missa de corpo presente. E o que acontece? Aconteceu algo totalmente inusitado para São José Maria, que na missa de corpo presente ele esqueceu de pedir pela sua irmã. Imagina. Ele que não esquecia nada dos outros e tal, e ali diante do corpo da sua irmã não lembrou de rezar por ela. E aí na ação de graças ele lembrou disso e aí ele percebeu que aquilo foi um sinal de Deus, de que ela já estava no céu, de que ela não tinha passado pelo purgatório. Então ele escreveu esse fato no envelope e pediu para que se abrisse só depois dele morrer. Falava que isso foi uma moção divina para que ele soubesse disso. Sua irmã já estava no céu. Quem é a alma que vai para o inferno logo depois do juízo particular? A alma que vai para o inferno logo depois do juízo particular é a alma que morre em pecado mortal, sem arrependimento dos seus pecados.
Então, nós chamamos isso de impenitência final. Que a pessoa, ela está num estado de inimizade com Deus, um estado de pecado, e ela não quer se arrepender. Ela não quer. Então, Deus vai dar toda a chance ao longo da sua vida de arrependimento, perdão, né, de pedir o perdão, e a pessoa pode ser que desde um determinado momento da sua vida já vá negando a Deus, negando, até que morre negando a Deus. Ou pode ser já mais para o final da sua vida, né, que viveu de maneira assim, não tão afastada, depois começa a negar a Deus. O fato é que a pessoa que se condena é aquela que livremente não abre o seu coração para Deus, para o seu amor, para pedir perdão dos seus pecados. Quem é a alma que vai para o purgatório logo depois do juízo particular? A alma que vai para o purgatório logo depois do juízo particular é a alma que tem alguma pena que pagar. É isso. Ela vai para o purgatório pagar, tirar essas manchas, esse dano causado pelo pecado, reorientar a sua alma para o amor, purificar a sua alma. Podemos ver dessa maneira, né? O purgatório é um lugar de purificação. O sacerdote ele falava de uma maneira divertida que o purgatório era como uma máquina de lavar roupa. Você entra lá, pancada para cá, pancada para lá, Ixi. e aí você sai limpinho. Limpinho lá no final. O que é o purgatório? Então vamos falar. É pancada, então. Mas é bonito. Eu acabei de ler agora recentemente. Purgatório explicado por Deus a Santa Catarina de Sena. Nossa, eu já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava dessas passagens aí. E aí então Nosso Senhor ele vai dizer que a dor da alma do purgatório é uma dor de amor. É a dor de amor. É a dor de não poder consumar o seu amor, que agora é intensíssimo. Então, Desculpa, padre. É a dor do amor, a dor de não ter consumado. Ouve. De não poder ainda consumar o seu amor. De não poder ir ao encontro de Deus no céu. Então, quando ela morre, a alma que morre na graça de Deus, ela morre querendo a Deus. E o fato de não poder ainda, porque vai ter que ser purificada dos seus pecados, não poder ainda ir para o céu, isso lhe dá uma grande dor, que é uma dor de amor. Porque você tem um desejo de consumar, o desejo de ir ao encontro e ainda não pode. Então, interessante isso, né? É uma dor provocada pelo próprio amor. Deve ser uma dor de tristeza, né? Não é de tristeza. Não, as almas que estão no purgatório não estão tristes, não estão... elas estão alegres. A Santa Catarina de Gênova fala que a alegria das almas do purgatório se compara às alegrias das almas que estão no céu. É uma grande alegria, mas é uma grande alegria porque elas estão indo em direção ao amor. Mas é que ainda aquilo consome no sentido de que ainda não posso, né? Não posso, né, tocar em Deus, eu não posso ainda abraçar a Deus. Como se fosse isso, né? Tentando explicar, né? Não seria... Podemos nós abreviar a duração das penas das almas do purgatório? Não. Sim, podemos abreviar a duração das penas das almas do purgatório. Orações, boas obras oferecidas por elas, indulgências e principalmente com o santo sacrifício da missa.
Então, nós podemos oferecer tudo pelas almas do purgatório. Podemos rezar pelas almas do purgatório, podemos oferecer sacrifícios pelas almas do purgatório, nós podemos oferecer indulgências pelas almas do purgatório. Indulgência, nós vamos ver mais para frente com mais detalhe, mas no fundo é uma obra que você faz e ela está revestida de uma graça, parte da igreja. E que se você faz aquela obra, você lucra uma indulgência, você lucra muitas graças para a tua alma ou para as almas do purgatório. Então, por exemplo, nós estamos no ano de São José, este ano. Então, a igreja, ela estabeleceu várias indulgências plenárias, que é apagar toda a mancha de pecado da alma. A indulgência plenária apaga toda a mancha, todo o dano causado pelo pecado na alma. E nós podemos lucrar indulgência plenária para nós, para as almas do purgatório. E qual é a indulgência plenária que a igreja diz deste ano que nós podemos fazer? São várias. Uma delas, basta oferecer o trabalho para São José. Fazer uma oração oferecendo o nosso trabalho diário, o nosso trabalho daquele dia para São José. Fazendo esse oferecimento, este ano, a igreja concede indulgência plenária para fazer isso. Mas aí eu vou precisar ter as condições para lucrar a indulgência plenária. Que é detestar o pecado, detestar profundamente o pecado, depois confessar-se naquela semana, receber a comunhão naquele dia de preferência da semana e rezar pelo Papa, pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se eu tenho essas condições e faço a obra indulgenciada, posso lucrar uma indulgência plenária. Então, isso é muito valioso, né? Dia de finados também, visitando o cemitério. São 8 dias. Dentro de 8 dias, do dia 1 ao dia 8, se eu visito o cemitério, indulgência plenária pelas almas do purgatório. Rezar o terço em família diariamente, lucra indulgência plenária. Qualquer dia do ano, mesmo que não seja o ano de São José, qualquer dia, rezar o terço em família, lucra indulgência plenária. Fazer meia hora de oração diante do Santíssimo, indulgência plenária. Qualquer dia do ano, em qualquer circunstância. Então podemos abreviar muito o tempo que as almas ficam no purgatório. E Nossa Senhora Santos nos lembra que nós temos que lembrar das almas esquecidas e abandonadas. E almas que são... Ninguém reza por elas, ninguém pede por elas, então elas estão ali, vão ficando, não conseguem sair. Demorando muito, né, para elas saírem. E lembrar de rezar pelas esquecidas e mais abandonadas. O que são os novíssimos? Os novíssimos são as últimas coisas que nos ocorrerão nesta vida e o julgamento e os destinos que Deus nos designará na outra. Então, a igreja dá o nome de novíssimos, essas últimas coisas que vão acontecer na nossa vida e as primeiras da outra vida. A última coisa que vai nos acontecer é a morte. As que ocorrerão logo depois da morte. Essa passagem da morte para a outra vida. Nessa passagem nós vamos ter o juízo particular e aí depois os nossos destinos. O purgatório, o céu, o inferno. Essas realidades nós chamamos de novíssimos. Tá. Então, ficamos por aqui. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, padre. Pode falar. Não, pode falar quem levantou a mão antes. Depois acho que eu pergunto, porque, por exemplo, esse terço que eu faço, eu posso oferecer pelas almas do purgatório, né? Deveria, inclusive, fazer isso sempre. Não é isso? Sim. Outra coisa, visitar um cemitério, eu tô em dúvida aqui, e meia hora de oração diante do Santíssimo. O Santíssimo é só na igreja? Sim, o Santíssimo é o sacrário, né? Sacrário Santíssimo. Tá.